estamos aqui para prosseguir nossas aulas. Nós vamos falar hoje sobre operações com números naturais. Antes do nosso recesso nós tínhamos falado de números naturais, falamos de número crescente, decrescente, nós falamos nos sinais maior que, menor que. Aí prosseguindo nós vamos falar hoje sobre esse conteúdo, tá bom? Operações com números naturais. Em especial vamos falar sobre soma. Quando falamos em soma, nós já entendemos que a ideia de quê? De juntar, né? A ideia de adicionar. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que eu tenha R$250, certo? Eu tenho R$250. Pronto, eu tenho isso aqui. O que acontece? Vamos supor que meu tio, ou meu avô, me deu 300, né? Ele me deu R$300. Olha que maravilha. Eu tinha quantos reais? Eu tinha 250. Ele me deu quanto? 300. Observe que nesse caso dá a ideia o quê? De somar, não é isso? Eu tinha esse valor, que é 250, alguém me deu 300. Ou seja, eu ganhei 300. Então dá a ideia de soma. Então nesse caso, olha o que nós vamos fazer. Ó. Vamos pegar assim, ó, 250 mais 300. Não tem novidade, não é isso? Olha só, 0 debaixo do 0, o 0 debaixo do 5 e o 3 debaixo do 2. E vamos resolver isso aqui. Lembrando que nós já falamos sobre isso, ó, que aqui é unidade, dezena, centena. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Olha que maravilha. Só somar, ó, 0, 5 mais 0 é 5, 2 mais 3, 5. Então nós temos aqui um total de quanto agora? Quanto é que eu tenho agora? R$550, tudo bem? Olha só, eu vou apagar bem aqui, só para eu falar uma coisa interessante, certo? Já armei direitinho. Quando eu tinha quanto? Eu tinha 250. Meu tio me deu R$300. Eu fiquei com quanto agora? 550. Agora, esses números aqui recebem um nome específico, tá bom? Esses primeiro número aqui, ó, 250 e esse 300, esse aqui eu chamo de quê? Ó? Esse aqui eu chamo de parcela, tá bom? Chamo de parcela. Aqui eu chamo de parcela. Ou seja, nessa adição eu tenho duas parcelas. Tem uma que é 250 e a outra parcela que é 300. Agora, o resultado que eu obtive, como é que eu chamo? Isso aqui eu chamo de soma, não é isso? Soma ou total. Vou colocar só soma aqui mesmo. Então, esses nomes aqui, na matemática, é o que nós chamamos de algoritmo, tá bom? Algoritmo da adição. Algoritmo da adição. Então, quando nós falamos aqui no algoritmo da adição, vamos relembrar direitinho isso aqui, tá bom? Então, só lembrando, eu tenho aqui, nesse exemplo, tenho duas parcelas, né? Aqui eu chamo a primeira parcela, aqui eu chamo a segunda parcela. Quando eu resolvi, fiz a continha, eu achei quanto? Eu achei o que? Eu achei a minha soma ou total. Então, de maneira bem simples, aqui é um exemplo de soma. Lógico, sei que nós vamos fazer vários exemplos, vários problemas para vocês entenderem, tá bom? Eu tenho apenas duas parcelas sempre? Nem sempre. Às vezes eu posso ter, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 20 mais 30 mais 50. Isso aqui daria quanto? 0. 2 mais 3, 5, 5 mais 5, 10. Nesse caso, ó, aqui eu teria uma parcela, outra parcela, outra parcela. E esse aqui seria o que? Minha soma ou total. Tranquilo? Então, nem sempre vai ter duas parcelas. Agora, olha só. Nós falamos aqui um pouquinho de soma. Eu quero falar aqui um pouquinho das propriedades da adição, tá bom? Lembrando que eu coloquei soma, mas eu posso chamar de adição, não tem problema. Agora, vou fazer o seguinte, nós vamos falar um pouco das propriedades da adição. Então, vamos lá. Propriedade da adição. Propriedade da adição. Primeira propriedade. Eu vou falar de duas propriedades. Primeira é comutativa. Comutativa. O que é essa propriedade? Ó, a comutativa diz o seguinte. Ao trocarmos a parcela, tá bom? Eu vou escrever aqui, ó. Ao trocarmos a parcela, trocarmos as parcelas,
o resultado não altera. Como assim? Você vai entender agora, tá bom? Não altera. Então, ó a primeira propriedade. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 mais 5. 3 mais 5 é quanto? 3 mais 5 é 8. Nós acabamos de ver que 3 é o quê? 3 é uma parcela, não é isso? E o 5 é outra parcela. É como se eu tivesse colocado assim, ó, 3 mais 5 igual a 8. Parcela, parcela, é que seria soma, não é isso? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, 3 mais 5 é 8. Qual é a primeira parcela? 3. Qual é a segunda parcela? 8. E se eu fizer assim, ó, se eu pegar 5 mais 3. 5 mais 3 é quanto? Também é 8. Eu estou aplicando aqui a propriedade comutativa. Olha o que é que diz, ó, que ao trocarmos as parcelas, o resultado não altera. Ou seja, ó, primeiro aqui, ó, primeiro eu coloquei o 3, depois o 5. O resultado deu quanto? 8. Agora eu fiz o contrário, eu coloquei primeiro o 5, depois o 3. Eu troquei a parcela, as parcelas, mas o resultado permaneceu o quê? Inalterado. Tranquilo? De novo aqui, ó. Se eu tiver assim, ó, 250 mais 300. 250 mais 300 dá quanto? Dá 550. Olha, pessoal, quem são as parcelas? No caso, 250 e 300. O que acontece se eu alterar as parcelas? Se eu trocar aqui, ó, por exemplo, se eu colocar 300 primeiro, mais 250. Quanto é 300 mais 250? Dá 550. Então, olha o que aconteceu. Troquei as parcelas, mas o resultado permaneceu o mesmo, ou seja, inalterado. Essa é a propriedade comutativa. Isso nos auxilia às vezes, por exemplo, se eu tiver mais ou menos assim, ó, olha só. Se eu tiver assim, 18, certo? Mais 250, mais 2, mais 50, ó. Aqui é uma soma, tá bom? Eu posso pegar, eu tenho 4 parcelas. 1, 2, 3, 4 parcelas. Eu posso armar e fazer a continha normal, como nós já conhecemos, ou eu posso usar aqui a questão da propriedade comutativa. Por exemplo, se eu pegar, ó, se eu for somar esse com esse, posso fazer? Posso. Se eu pegar 250 mais 2, posso fazer? Posso. Mas observe como fica mais fácil, ó. Se eu pegar o 18 e somar com 2, não é bem simples? Eu estou mudando as parcelas aqui, mas não vai alterar o resultado. 18 mais 2 dá quanto? Dá 20. Mais, olha, se eu pegar aqui, ó, o 250 mais o 50, ó, 250 mais 50 dá 300. Aí fica mais fácil, ó. 20 mais 300 dá quanto? 320. Eu só posso fazer isso graças a essa propriedade. Porque tanto faz eu somar primeiro o 18 com 2, o 18 com 50, eu posso fazer de qualquer maneira que não vai alterar o resultado. Então, fica essa propriedade comutativa que ao trocarmos as parcelas, o resultado permanece inalterado. Agora vamos para a nossa última propriedade. Qual a propriedade? A propriedade do elemento neutro, tá bom? A segunda propriedade é o seguinte, é a propriedade do elemento neutro. Elemento neutro. Olha só, o elemento neutro, no caso da adição, vai ser o zero. Você já entendeu por que o zero. O que é essa propriedade? A propriedade é o seguinte, em uma soma, certo? Em uma soma com duas parcelas, sendo uma delas o zero, o resultado será a outra parcela. O resultado será a outra parcela. Como assim, pessoal? Como assim? Olha só. O que diz a nossa propriedade aqui, ó? Em uma soma com duas parcelas, sendo uma delas o zero, o resultado será a outra parcela. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho 0 mais 5. Ó, eu tenho uma soma
com duas parcelas. Um é o 0 e outro 5. O que é que diz? Se uma delas for o 0, o outro valor o quê? Qual será o resultado? Será outro valor. No caso, ó, 0 mais 5 é 5. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, ó, 320 mais 0. O que é essa propriedade do elemento neutro? Em uma soma com duas parcelas, sendo uma delas o 0, qual é o meu resultado? O meu resultado é a outra parcela, no caso é 320, certo? Ou seja, o 0, ao ser somado com qualquer resultado, ele não vai alterar o resultado daquela parcela, não é isso? Por exemplo, tem mais um aqui, ó, tem um 50 mais 0. 50 mais 0 é quanto? 50. Eu tenho, por exemplo, 0 mais 30. 0 mais 30 é quanto? É 30. Então está aqui a nossa propriedade do elemento neutro. Essa propriedade do elemento neutro é propriedade exclusiva, o 0 é exclusivo de quem? Da adição, tá bom? Ou seja, o 0 adicionado com qualquer valor não vai alterar o resultado. Então, ficamos aqui com a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.